entendeu? Agora, o que que é desafiador? O que é desafiador é que são muitos mistérios, são muitas coisas ocultas, entendeu? Nossa, É imagina. muito bizarro, né? E todo mundo que tocou no ser morreu, eu não sei se você Todo sabe disso. mundo que Todo tocou. mundo que tocou. Seu irmão, o mais novo, é Kryptos, né? Aí Criptos eu fico, Ra. aí eu fico brincando, eu não sei se Criptos ela, Ra, não se é ela é cripto, fã do Criptos Ra. Superman, É. né? Ou se é o Kryptos de cripta, que na verdade é de segredo, oculto. Na verdade, era uma entidade que nós tínhamos contatos imediatos, terceiro grau, nossa família inteira Sim. tinha contatos imediatos, terceiro grau. A gente teve experiências, inclusive, algumas experiências de abdução na nossa Caramba. família Nossa, com você já aconteceu também? também. Como foi, será? É um capítulo da nossa vida que a gente não fala muito, porque é a parte muito oculta, né? A história do ocultismo é isso, né? É a parte oculta, que são aquelas coisas que você não consegue destrinchar, você não consegue esmiuçar. Eu falo sempre pra minha mãe, quando a gente se encontra assim raramente, ela mora num estado e eu em outro, mas quando a gente se encontra, eu sempre falo pra ela, né? Vamos escrever um dia um livro a quatro mãos, com as experiências que nós tivemos, Nossa, para que as pessoas possam saber, descortinar, né, essa área, porque é real, né? Existe. E muita gente não sabe, né? A gente teve experiências bem complexas com o que as pessoas envolvidas, o paranormal e as pessoas envolvidas chamavam de extraterrestres. Porém, hoje, depois de eu me tornar crente, eu fiz a minha própria pesquisa pessoal e demorei alguns anos para chegar à conclusão que eu cheguei de que, na verdade, eram entidades demoníacas. Nossa. caramba. Você não Não eram. acredita em extraterrestre? Acredito, mas quem eles são é que é o problema. Acredito não é que eu acredito, é um fato. Sim. É um fato. Ainda que muita gente. Aí eu Sim, mas- prefiro não acreditar. Eu Não, tenho mas certeza. É claro, óbvio, Até mas o só que governo dos Estados Unidos pelo amor de prova. Deus, só que não é um ser inteligente de outro planeta. Não é. São entidades espirituais que visitam de forma material. Lembra que eu te falei que quanto mais alto o nível no inferno, menos eles são de possuir? Sim. Geralmente são esses espíritos do topo do topo da linha. Nossa. Você lembra do caso Varginha? Sim. Você lembra do relato? Minas Gerais. É um dos casos mais interessantes. Eu fui muito ali. Minha filha nasceu no sul de Minas. A gente frequentava a casa de um paranormal que morava lá naquela região. Então eu vivia ali, Poços de Caldas, Varginha, aquela região toda. E ali era normal ter espetáculo de naves em plena luz do dia. Assim, a gente tinha fotos e fotos na casa do paranormal, álbuns e álbuns, assim, de 500 fotos. E a gente via, as naves abriam, entrava, saía várias de dentro, tudo energia, tudo bizarro, assim, bizarro, coisa de filme. Só que não tinha celular. O diabo ele trabalha na medida do que é interesse para ele, né? Então o que que acontece? Quando teve o caso Varginha, uma coisa muito interessante, que quase ninguém se ateu. Se você assistir os vídeos antigos das meninas sendo entrevistadas, teve uma menina que teve um confronto face a face com um dos seres perdidos. E ela conta uma característica muito interessante, que ele tinha 3 galos na testa, 3 protuberâncias, e o paranormal que nós nos relacionávamos, frequentávamos, ele, quando tinha as viagens que ele era transladado e era trazido de volta, eu me lembro de uma ocasião que ele desmaterializou, e assim, a mulher dele estava acostumada a ver ele desmaterializar e voltar, assim, desmaterializou hoje de manhã, voltou no dia seguinte, entendeu? Aí teve uma dessas ocasiões que ele desmaterializou, voltou tipo 3 dias depois. Só que ele desmaterializou como? Barrigudo, bebia muita bebida alcoólica, bebia muito chopp, muito uísque, barrigudo, todo grisalho, cheio de rugas, tomava muito sol, todo acabado. Voltou 3 dias depois, isso eu vi a hora que ele chegou, a gente via um flash dentro da casa, pá, relâmpago dentro da casa, aí ele abriu a porta e saiu, a gente tava todo mundo embaixo, assim, ó, Nossa. do sítio dele, todo mundo preparando pro Réveillon, ele desce, só de calça, assim, sem camisa, totalmente musculoso, sem nenhuma Nossa. barriga. E Três você, dias e você viu ele eu 3 vi dias, ele né? descendo aí comecei a gritar, olha, o fulano, não vou falar o nome aqui pra não expor. Ele desce totalmente musculoso, cabelo preto, até aí você pensa, pintou, né? Mas Grécia em musculoso 5, em 3 Grécia em dias não 5. tem como. Eu preciso ir pra Varginha, viu? Mas isso não era em Varginha, isso eram os contatos imediatos ali, porque ele era um cara que ele tinha essa aliança com esses espíritos, com esses seres. E aí,
ele desce, por eu não estar falando o nome, eu posso falar um pouco mais pra vocês, pra não comprometer, claro. ok? Ele desce todo forte, com os 3 galos na cabeça. Nossa. E o galo era alto, escuro e alto. Era o osso projetado pra fora. Sei. E não doía. E o que aconteceu? 3 galos e aqui também, aqui no corpo. Vários chakras, né? E voltou sem nenhuma ruga no rosto. O Nossa. rosto perfeito, sem nenhuma ruga. Completamente musculoso, sem nenhum cabelo branco. Inteiro, assim. Então, eram coisas sobrenaturais que, assim, tem muita coisa que só dá pra botar em livro, porque é muito bizarro as coisas que a gente viu. Era muito difícil eu me converter, porque eu vi muita coisa sobrenatural das trevas, que era muito incrível. E eu Que era chegava, muito bom pra você naquele eu chegava momento, numa né? igreja, eu via todo mundo assim, ó. Eu ficava rindo. Eu fui várias vezes a convidada da minha amiga que me evangelizou, Andréa Lancelotti, e eu ficava rindo por dentro, pensando, coitados. Nossa, eles têm que que adorar muito pra não delírio. ter nada, né? É. Porque a pessoa que tá no mundo, ela acha isso daí. Ela fala assim, eu adoro um pouquinho de diabo aqui, eu já tenho aquela recompensa momentânea. Isso. Mas seguir a Cristo é você acreditar, ter fé. Isso. Até o dia que Jesus entrou no meu quarto. E aquela presença entrou em. Aquilo ali é melhor do que a vida. Nada dessa terra consegue chegar aos pés daquilo ali. Nada dessa terra se compara ao que é a presença de Jesus. Então, essa experiência não dá para eu transmitir para ninguém. Se desse, eu faria uma barraquinha, dedicaria o resto da minha vida e venha te eu pegar em você para você sentir o que eu senti. Infelizmente, é pessoal intransferível, você vai ter que correr atrás. E mais, dinheiro não compra. Se o Elon Musk quiser comprar, sentir a presença de Deus, quiser comprar, ele não tem como. Ou você busca e você recebe. Porque deixa eu te falar, é um privilégio. Sim. Crer, sentir é um privilégio. Não está à venda, Deus não deixou isso à venda. Mas, terminando, fechando o assunto dos extraterrestres, são demônios. E eu descobri que são demônios. E quando teve o caso do Varginhas, foi só uma confirmação. Olha bem, a menina conta que o extraterrestre que estava acuado, se você pesquisa depois para você ver esse depoimento dessa menina, ela fala que ela tomou um susto e que o extraterrestre começou a falar com ela em telepatia, na cabeça dela. Essa é uma característica dos anjos. E a gente sabe que os demônios são anjos caídos. Então, os anjos falam telepaticamente. Essa é uma característica de anjo. Ele começou a falar com ela telepaticamente. Esse é o relato da menina, de uma das meninas, tá? Que hoje em dia elas só dão entrevista mediante cachê, porque elas deram muita entrevista, foram muito exploradas e tal. E ridicularizadas também, porque muita gente não acreditou. E eu sei que é totalmente real, porque eu me lembro das coisas bizarras que nossa família viu por mais de 10 anos. E ela conta que o ser fedia, tinha um cheiro de enxofre, tinha um cheiro muito ruim, tal. Descreve ele com aquela forma toda, que é uma forma que se assemelha a uma serpente que anda. Você lembra o que aconteceu quando a serpente levou os seres humanos a caírem? Agora a maldição da serpente era que ela estaria rastejando. Então significa que ela não rastejava antes. Então aí você tem já uma associação. Quem era a serpente antes? Se assemelha com essas figuras. Como é que se fala? De extraterrestres. Sim. Aqueles que eles parecem com um olhão, eles parecem uma serpente, né? Que anda. E aí ele pega o espírito, né? O ser, né? Não era um espírito, o ser manifestado ali, materializado ali, vira para ela e começa a falar para ela: não diga para ninguém que você me viu. Eu te dou o dinheiro. E promete a ela, começa a fazer uma negociação com ela, tudo em telepatia. E prometer a ela que dá dinheiro, muito dinheiro pra ela, se ela não contar pra ninguém que ela viu ele. Nossa, e ela não fez. Ela fica super assustada, não vê, ouve aquilo ali e rapa fora, né? E corre. Só que não é um ser de outro planeta evoluído. Quem é que oferece dinheiro? Exatamente, né? Ainda negocia. Gente, entendeu? Agora, o que é desafiador? O que é desafiador é que são muitos mistérios, são muitas coisas ocultas, entendeu? Nossa, imagina. É muito bizarro, né? E todo mundo que tocou no ser morreu, eu não sei se você sabe disso. Todo mundo que tocou teve um guardinha que ele pegou no colo e levou no carro. Esse guardinha morreu. Ô, pastora, Pesquisa depois pra você ler. tem esses seres celestiais, eles têm um DNA modificado, tem também porque assim, o relato que eu vejo é que todo mundo que pega com algum ser assim que eles falam, extraterrestre,
Na genética mesmo, o ser humano não pode. Vamos lá. O mundo espiritual, só Jesus é simples, o resto é tudo complexo. Jesus é simples, ele simplificou, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele simplificou. Se você acha que está complicado seguir a Cristo, experimenta conhecer como é que é o caminho para seguir o capeta. Porque é muito complexo. O diabo é complexo, as coisas que ele exige são complexas. Tem muita coisa que a gente não tem ideia. Imagino. Entendeu? Tem uma bruxa que ela visitava uma igreja de uma amiga minha lá em Minas e ela mandava os servos dela todos irem. É uma satanista, uma base satânica lá. Um dia eu comecei a fazer um monte de evento lá na cidade dessa minha amiga. Eu morava lá, aluguei um apartamento. Essa mulher aparece dentro da minha casa. Do nada. Materializada. Materializada? E desmaterializa na nossa frente. Na frente da minha filha. Na frente da minha filha, especialmente. Meu Deus. E apareceu 2 vezes. Depois, aí nós ligamos para a pastora, que foi a pessoa que me ensinou a lidar com esse tipo de invasão em casa, espírito humano satanista. E nós fizemos uma selagem da casa, oramos especificamente selando a casa. Ela não conseguiu mais entrar na nossa casa. Mas ela tentou outras vezes, de outras formas, visitações. É real, existem pessoas que fazem, que praticam esse tipo de bruxaria. Só que essas pessoas precisam entender que aqui é só um tempo. Vai morrer e vai para o inferno se não se arrepender. Tem que largar. Porque Deus não permitiu que a gente tenha poder do nosso espírito humano. Quando uma pessoa sai do corpo e ela tem o domínio de sair do corpo e viajar com projeção astral, e escutar a conversa dos outros e voltar, isso é um tipo de bruxaria. O que Paulo vivenciou de ser levado em espírito não era isso. Ele não tinha controle. Paulo não tinha o controle do espírito humano dele. Paulo foi levado em arrebatamento e Deus levou e Deus trouxe. Quando uma pessoa fala, eu saio do corpo a hora que eu quiser, bruxaria. Isso é bruxaria. Ainda que a pessoa não tenha noção. Há alguém na sua família que mexe, alguma descendência que tem um pacto que não foi fechado. Porque os demônios, eles querem trabalhar nas gerações. Então, é muito comum, por exemplo, a família que todo mundo morria de cirrose, morria por bebida. Tem um espírito específico de bebida. Entendeu? Aí morre o pai. Aí agora o próximo que ele vai, ele quer ficar na família, vou pegar o filho, vou pegar o neto. Às vezes ele pula uma geração. E você falando isso daí, Entendeu? tem um rapaz que eu conheço, né? O pai dele e ele morreu também da mesma coisa, assim. Não, você veja a história da Whitney que- Houston. A história da Whitney Houston. Morreu afogada numa banheira, drogada, afogada numa banheira. 1 ano depois, a filha dela, com o Bobby Brown, morre nas mesmas circunstâncias, Meu Deus. na banheira. E aí eu te pergunto, qual é o mistério dessa história? Para mim, isso é uma coisa que eu gostaria de ter uma oportunidade, eu não sei se algum dia Deus me dará, eu gostaria de sentar com a mãe dela e conversar. Por quê? Porque alguma coisa errada aconteceu. Sim. Porque a mãe dela era uma grande cantora gospel. E se você observar nos Estados Unidos, a música nos Estados Unidos já se perdeu a música gospel há muito tempo. Lá nos Estados Unidos não existe mais separação do santo com o profano. Você vai encontrar. As igrejas americanas são raríssimas que não misturam. Eu me lembro de uma igreja famosa em Nova York, cristã, de nome, uma igreja de nome que eu não vou falar, que abriu um dos seus shows com. Eu não sei se foi Linkin Park, se foi com esse outro. Esse agora que o cara falou que tá com depressão. E. É um cantor aí que foi casado com a Gwyneth Paltrow. Aquele. Você me lembra aquele que é dessa banda? Não Eu não O vou pessoal saber. Não fala, tô ele foi sabendo, casado não. com aquela atriz Então, o loura, pessoal Gwyneth comenta aqui, gente. Paltrow. Comenta aí, pessoal. Ó. Eu esqueci o nome dele, Martin alguma coisa. Ele é daquela banda. Esse da Whitney Houston, o pai do Bruce O Lee pessoal vai falar, olha aí. acreditava É. que um demônio perseguia o filho. É geracional. E aí ele morreu e o filho também E morreu, o filho né? morreu também em circunstâncias estranhas, tudo na cabeça. O Bruce Lee foi um negócio na cabeça, começou com uma dor na cabeça, e o filho foi um tiro na cabeça. Então, assim, tem a história da família Kennedy, tem várias histórias esquisitas, né? Mas, assim, o que a gente precisa entender? Jesus é mais forte do que tudo isso. Amém. Ele é muito mais Verdade. poderoso do que o mal. Só que Jesus, ele põe fronteiras, cercas, limites e barreiras pra gente,
para dizer pra gente, não ultrapasse, não é porque ele quer tolir, porque a religião quer tolir, porque a religião não quer que você se divirta, não é isso. Sim. É porque, às vezes, a cara é bonita, mas por dentro tem demônio. E quem vê cara não vê capeta. Então, todos os limites que Deus coloca pra gente, não faça. Martin. É pra nos proteger. Ó, Chris Martin, É, o Chris Martin, que é da qual banda, gente? do Coldplay. 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 Um Nossa. amigo meu me contou que ele chegou lá e estavam abrindo culto de Réveillon tocando Coldplay. E é comum. Teve uma outra igreja, que eu acho que até a igreja que o Justin Bieber estava frequentando, que eles estavam tocando no altar We Will Rock You do Queen. Queen. Caramba. Cara, Queen, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou falar nada porque eu gosto muito das músicas. Pois é, do mas o Queen. problema é esse. O problema da música é que a música é o maior império satânico construído debaixo dos nossos narizes, que vem de muitos e muitos anos, milênios atrás. A primeira música do mundo provavelmente aconteceu quando Jubal, que veio da descendência caída, começou a construir instrumentos que não eram para adoração. Há um império na face da terra de música com um disfarce de entretenimento. Não existe música que não invoque, não existe. A música, ela é um comando ambiental. Ela dá um ambiente, pá, ela comanda o teu ambiente. Se eu botar aqui agora um Vivaldi era crente. Meu primo, hein? Vivaldi era Da crente. minha família, verdade. A gente falou hoje. Mostrei hoje pro Matheus. É mesmo? É, da minha família. Uau, Verdade. tô com um descendente de... Mostrei hoje pra ele não E ele, ó, e olha que engraçado, antes de você chegar aqui, Que privilégio. eu Seu peguei e falei sobrenome assim, tem ó. a ver com dele? É, a mãe dele era Camila Caníquio. Ai, que lindo. É, e é um ele- nome que é muito restrito, meu sobrenome, entendeu? Engraçado Veio que da tocou a Itália. música, né? Eu falei, nossa, que música bonita, né, Léo? É, Aí eu foi meu pô, primo. meu primo. Que mistério eu Olha o mencionar mistério o nome dele. Aí não, eu pensei que era mentira. Ele Falou- foi lá no Wikipédia buscar. Mostrei E pra aí? Que máximo. Ah. Cara, Vivaldi era cristão, Vivaldi adorava a Deus nas partituras. Se você colocar o Vivaldi agora aqui, você vai sentir bem. É verdade. leve, é agradável. As Mas- quatro estações é genial. É Deus. Genial. É Deus ali. É. Agora, se você colocar Beethoven, você vai sentir depressão, você vai sentir tristeza e opressão. Se você colocar Mozart, você vai sentir depressão. Caramba. Eles não eram cristãos. Aí você pensa, mas não é a letra que ministra? A letra é outra frequência. O pior é o que está na melodia, porque você não tem como discernir com a mente o que está na melodia. Ou Deus te dá a revelação, ou você discerne no teu espírito, ou você vai ficar sem saber. Você não pode ignorar o efeito que te causa após ouvir as músicas. Você tem que prestar atenção. As pessoas, elas não querem prestar atenção. Presta atenção no que você sente depois. Sim. Presta atenção como é que você fica para baixo. É. Presta Verdade mesmo. atenção. Então, por exemplo, não tem nada demais, eu vou ouvir tal banda. Cara, a música toca, dependendo da música, não é só o ritmo. A música, ela toca, ela muda a ambiência do lugar. Ela muda o teu estado emocional, ela muda o teu humor. Por quê? Porque ela tem acesso ao sistema nervoso central, ela tem acesso através das 5 portas de entrada, uma delas é o ouvido, a audição. Ela entra e ela gera em você vontades. A frequência que entra no teu espírito não é a mesma frequência que entra no ouvido. Ela vai te afetar. E é difícil abrir mão. Então, quando eu estou te mostrando isso, eu estou te mostrando que muitos cristãos, eles querem seguir a Cristo, mas querem continuar ouvindo Queen. Eles querem continuar ouvindo a Madonna. Eles querem continuar ouvindo a Beyoncé. Eles querem continuar ouvindo a Lady Gaga. Eles Pablo querem Vittar, continuar Não, ouvindo... pra aproveitar não dá. eu acho que já não... Agora A tem Coldplay, eles querem Estamos continuar falando de música. Né? ouvir. Eles querem continuar ouvindo músicas que não vieram da fonte de Deus. E esse daí é muito E isso é uma normal, né? renúncia dolorosa de se Muito, fazer. sim. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, Satanás já está muito mais tempo trabalhando no império dele. Ah, Você de várias entendeu? formas. Então você era criança, eu Sim. era criança, nós fomos construídos em imagem e semelhança de Deus, nós somos um templo. O templo é a gente. Nós temos um playlist na cabeça. É. Nosso playlist toca melhor do que qualquer MP3 aparelho que você já teve na sua vida. Então o que acontece? Está registrado, por isso que é uma covardia a vida. Por isso que quando Jesus veio como homem, ele sentiu a covardia que era Sim. viver. Porque você, desde criança, você tem memórias vinculadas a músicas que não são de Deus. Aliás, É muito difícil viver. Já vai ter muita coisa para você Sim. renunciar. aconteceu com a sua mãe Você agora, entendeu? que foi pouco alardeado. Eu fui a única pessoa
lógico, eu vi porque eu falei, mas não vi mais ninguém falando, eu falei no podcast, inclusive. Defendeu? Claro, porque o absurdo que aconteceu da sua mãe tá pregando o perdão, aí me vai uma serva do demônio, talvez, não sei, uma tal de deputada lá, que eu não vou nem falar o nome da Lazarenta, e pede pro Ministério Público denunciar a sua mãe, porque ela pregou o perdão. Dizendo que ela pregou como se fosse... Como se ela estivesse passando pano pros pedófilos, pros Quando você abusadores. Não, e não tinha Porque nada as com pessoas pedófilo, tinham era sido abusadores, abusadas. isso, E aí ela estava ministrando no meio de uma balada, ela foi convidada e ela vai nessas doideiras. E ela chegou lá e ela falou, se você passou por algum abuso, perdoa quem te abusou. Libera o perdão, né? Mas perdoar não é querer que a pessoa não pague pelo crime. Não, Não tem nada a ver perdoar com não coisa que- significa reconciliação. Sim. Perdoar significa não carregar mais o lixo que a pessoa depositou dentro de você. E aí, independente de estar certo ou errado, ela tem o direito à liberdade de expressão e à religião dela. Sim. Quer dizer, é tanta coisa que foi errado nisso aí, Isso. né? Isso chegou o processo? Ela foi? Acho que Até não, agora ela não, fez né? um vídeo também explicando melhor, eu acho que todo mundo entendeu depois que ela fez o vídeo explicando, porque na verdade foi mal intencionado. Eles Sim. pegaram um corte de uma palavra que ela estava dando e editaram esse corte, e Como eles tiraram do fazem sempre, né? contexto. Esse é o tipo de pessoa que age pelo demônio pra mim. Isso, também, Sim. também. Porque o diabo ele pode agir de várias formas diferentes. E uma das formas é através da inspiração musical. Porque o diabo, antes dele ser diabo, ele era o querubim da guarda ungido. Ele era o chefe da música do céu. A Bíblia descreve que a primeira veste sacerdotal do céu foi criada no dia que ele foi criado. E essa primeira veste sacerdotal tinha instrumentos, tinha toda a configuração da roupa sacerdotal da terra, da roupa do sacerdote do tabernáculo. Ele foi, a Bíblia diz, criado no mesmo dia que essa primeira veste foi criada para ele. Então ele era o chefe da música do céu e ele foi banido. Deus não tirou dele o poder de fazer música, porque Deus não quer que exista apenas a música gospel. Por quê? É mais ou menos assim. Imagina que você viaja e você tem uma noiva. E aí você deixa a sua noiva num país que só tem mulher. Não existe nenhum sequer homem. Você nunca vai saber se essa noiva é fiel e leal a você. Mas se você deixa ela num local que tem homens e mulheres, Sim. você deixa uma câmera, você deixa um detetive filmando, você deixa toda uma pessoa falando, quero ver se ela é fiel e leal a mim. Sim. E aí você planeja que você vai voltar e você diz, eu vou dar uma chance a ela. Então tem um monte de Ricardão que vai tentar seduzi-la. E ela vai se manter fiel ou vai se corromper. Sim. A música do mundo é o Ricardão, entre Sim. aspas. Deus não tirou, porque nós somos um templo. E o que tem tocado aí dentro deste templo? Se você sente prazer, você é um templo, e deixa dentro de você ser cultuado e adorado algo que não agrada a Deus, você está cultuando a outro que não é Deus. Você está traindo ele, porque você é o templo dele. A noiva, dentro da noiva, só pode ter o DNA do noivo. Sim. E quando você tem comunhão, você é a mesma simbologia sexual. Há uma troca. Quando a pessoa adora outro, a Bíblia diz que você se torna parecido com quem você adora. Você se envolve com quem você adora. Sim. Então isso é muito sério. Porque o que acontece? As pessoas elas acham que Deus... não tem nada a ver. Eu já não fumo, já não bebo, já não faço sexo fora do casamento, já não traio, já não roubo, já não isso. Ouvir música do mundo eu vou. Por quê? Porque essas pessoas elas não estão vivendo uma vida realmente de experiência com Deus. Sim. Elas estão tendo uma vida mecânica de uma religião, de um dogma mecânico. Fica muito difícil viver assim. Eu teria dificuldade de Você restringir entendeu? as músicas que eu ouço. Porque eu teria uma você tem que dificuldade. ter essa experiência com Jesus. Sim. Quando você tiver uma experiência com Jesus, não tem como, você não consegue trocar a presença dele. Sim. As pessoas falam, o pecado é bom. Eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. A pessoa está querendo dizer, o pecado é atrativo, o pecado causa um prazer, o pecado atrai, a pessoa sente vontade pelo pecado. Cara, eu vivi isso até chegar num nível com Deus onde eu passei a ter nojo. Porque quando eu comecei a me alimentar das coisas celestiais, aquilo que Satanás me oferecia antes, que me dava vontade, passou a me dar asco, nojo. Ser livre é isso. Sim. Que é o que muita gente não chega a viver. Por que renunciar às coisas é muito importante? Porque você renuncia querendo. Sim. Só que cada coisa que você renuncia já não tem mais poder sobre você da próxima vez. O cara que tá lá na Crocolândia, tá todo mundo livre, né? Todo mundo livre lá, Fazendo o que usando crack, né? No conceito do mundo, estão É. livres. Todo mundo livre, Fazendo o exatamente. que quer e sendo destruídos.